E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos contar aqui a história secreta por trás do desenvolvimento da série Smallville. Por mais que uns amem, outros odeiem, eu acredito que essa foi uma série extremamente importante e que muitos acham que ela não tem nada a ver com o Superman dos quadrinhos, mas é aí que muitos de vocês se enganam porque ela bebeu muito da fonte chamada pré-crise. Meio-dia, o Homem de Aço, numa série inédita. Smallville. E galera, se você é telespectador antigo do canal ou até um novato que está vendo pela primeira vez, se você quiser apoiar esse projeto, esse canal, você me ajuda bastante. Então você pode ser membro aqui, você pode olhar as recompensas se te agrada, ou até se tiver sugestões, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversar com vocês, beleza? Mas chega de ser pedinte e vamos começar aqui o vídeo. Smallville é uma série do antigo canal Warner Bros. Que depois se juntou com a CBS Corporation em 2006 e formou o canal CW, né, que conhecemos hoje em dia. Do you believe a man can fly? People can't fly, Lex. I did. E como é que foram os bastidores da criação dessa série? Tudo começou, na verdade, com uma produtora chamada Tolley e Robbins, que propôs um seriado contando a vida do Bruce Wayne quando adolescente, né? Tentando ressuscitar o personagem após o fracasso em crítica do último filme do Batman dos anos 90, que foi o Batman Forever. Então essa produtora levou a ideia até o presidente da Warner Television, o Peter Roth, só que o chefão da Warner tinha planos para o novo filme do Batman, né, que viria a ser o Batman Begins em 2005, e não queria criar uma competição do filme com a série de TV. Pra você ver que os pensamentos dos caras eram limitados desde antigamente, né? Que a Warner sempre subestimou demais o seu público, achando que eles iam confundir a série com o filme. É tanto que isso acontece até hoje, foi até um marco existir um Flash no cinema e um seriado do Flash, a mesma coisa com o Superman, porque era sempre assim, não, se existe um Lanterna Verde no filme, não pode ter no seriado. É tanto que por isso até barraram o Deagle, né, no Arrowverse como Lanterna Verde. Voltando aqui à possível série do Bruce Wayne adolescente, teve até Gotham, né? A série que teve nos últimos anos no canal da Fox. E eu queria até saber de vocês gostaram da série Gotham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E depois que essa produtora levou um não da Warner, ela voltou em junho de 2000 com a seguinte ideia. O que é que vocês acham de contarmos as aventuras do jovem Superman? O presidente da Warner já achou uma ótima ideia, porque ele estava tentando trazer esse conceito desde que ele começou na Warner em 79. Então o primeiro passo já estava pronto, só faltava decidir quem seriam as pessoas certas para escrever a série. E foi daí que surgiram os escritores Alfred Gough e Miles Millar, né? Que no início eles queriam fazer, na verdade, uma outra série baseada no filme chamado Eraser, né? Que no Brasil é conhecido como Queima de Arquivo lá em 96. Que era um filme de ação com o Arnold Schwarzenegger. Então esses escritores fizeram o episódio piloto dessa série, mas o presidente da Warner propôs que a dupla escrevesse um outro piloto agora contando as histórias do Superman no colégio. Tudo a ver, né? Não, tá muito bom a sua história, mas vamos contar essa história aqui do Superman. Imagina a cena como é que deve ter sido, né? Mas mesmo assim o Alfred e o Miles ficaram bem animados com a proposta, mas o problema é que eles nunca leram nada do Superman e argumentaram que isso poderia ser até positivo, porque não ficariam influenciados por nenhuma das visões anteriores do personagem. E nesse ponto é até que eles tinham uma certa razão, né? Porque todo live action, tanto seriado como o filme do Superman, cada criador teve uma diferente visão do personagem, então eles queriam deixar aqui a visão própria deles. Ainda mais a série Lois e Clark acabando 4 anos atrás, eles poderiam fazer uma coisa totalmente nova. Só que a chance de dar errado era imensa, né? Porque olha o que aconteceu 10 anos depois, né? Em 2011, a gente viu o que é que aconteceu com uma pessoa que não sabia de nada que estava fazendo, que foi o filme do Lanterna Verde. Meu Deus! Bom demais, né? Mas apesar deles não serem grandes conhecedores dos quadrinhos, pelo menos eles estudaram e pesquisaram bastante e até decidiram pegar somente coisas que eles gostaram dos quadrinhos e adaptar o resto. Mas o grande problema também vem agora. Eles também foram os grandes culpados por não vermos o Clark voando ou usando uma roupa de Superman. Essa foi uma exigência deles desde o início que funcionaria bem se a série tivesse poucas temporadas, que não foi o caso.
Enquanto isso, essa é a primeira vez que poderíamos ver, fora dos quadrinhos, toda a evolução do Clark até se tornar o Superman. É tanto que esse é um problema que existe até hoje, né? Porque é muito fácil já imaginar um Superman formado, um ser praticamente perfeito em suas ações, né? Como as versões de cinema do Christopher Reeve. Mas temos que ver como é que foi a criação, né? Porque ele não nasceu assim, ele foi moldado a se tornar o Superman que a gente conhece. Ou seja, essa foi a grande razão do Alfred e o Miles querer mostrar todas as razões do Clark ter virado o Superman. Então foi isso, a série ganhou o sinal verde com 13 episódios inicialmente. Então a ideia estava pronta, os escritores também já estavam definidos, faltava definir quem? O elenco. E o Millar acreditava que escolher o elenco de uma série é a chave do sucesso dela. Então eles fizeram isso com muito cuidado, já que eles teriam que gravar centenas de horas. E a sorte deles é que eles começaram a escolher o elenco em outubro de 2000, ou seja, um ano antes da estreia. Ao contrário da maioria das séries que começa a escolher mais ou menos em janeiro. Então a prioridade deles nesse meio tempo era achar um Clark, a Lana e um Lex perfeitos. Durante um certo tempo eles até cogitaram chamar adolescentes de verdade, mas com o sucesso das séries Barrados no Baile e Grease, que chamaram atores de 20 e poucos anos para interpretar adolescentes, e eles decidiram seguir a mesma regra que é usada até hoje. Então, para o papel do Clark Kent foi chamado o Tom Welling, né? O ator recusou o papel 2 vezes. Ele se justifica dizendo que os produtores trouxeram poucas informações sobre o programa e sobre o personagem. Eles só falaram que ia ser uma série do Superman na escola. Realmente é meio complicado o cara só resumir a série assim, né? Então os produtores pediram que ele lesse o roteiro e foi assim que ele leu, fez a audição e percebeu que a série ia ser muito maior. Já para o papel da Lana Lang foi selecionada a Kristen Kruk, né, que foi a primeira a ser contratada para a série. Segundo os produtores, ela foi muito boa na audição, pois normalmente eles pegavam 3 a 4 pessoas para fazer, mas ela foi escolhida logo de cara. Ainda mais que ela e o Tom tinham uma ótima química em cena. Agora, um dos mais conhecidos é o Michael Rosenbaum para o Lex Luthor, né? Que eles queriam um ator que fosse um comediante, né? Que eles tinham a necessidade do público amar e odiar o personagem ao mesmo tempo. E eles queriam fazer isso para o antagonista. O fato é que o Michael é o melhor ator da série e é quase unanimidade para todo mundo que muitos o consideram o melhor Lex Luthor já feito para o live action. A próxima seria aqui a Alison Mack, né, a Chloe Sullivan, que é uma nova personagem criada para a série. Ela é editora do jornal do colégio chamado A Tocha. Ela é apaixonada pelo Clark desde o início, apesar de saber que o Clark sempre amou a Lana desde criança. Os roteiristas estavam procurando ideias de como o Clark poderia se interessar pelo jornalismo, então eles decidiram criar a Chloe aqui para dar aquele empurrão nele. E o legal é que a Chloe é a única pessoa que percebe que existem coisas estranhas acontecendo em Smallville, né? É tanto que ela cria até a famosa parede do esquisito, onde ela coleciona todos os fatos estranhos já registrados na cidade desde a chuva de meteoros. Uma outra habilidade que eles queriam para a personagem era uma atriz que falasse muito bem, muito rápido, então a Alison cumpriu bem esse papel. E eu não vou entrar agora no assunto da polêmica envolvendo a atriz, né? Pelo menos não agora, se tiver outras partes e se vocês quiserem que eu comente, eu falarei depois. O próximo aqui seria o Sam Jones III, que fez o papel do Pete Ross, que ele foi o mais difícil de escolher. Os produtores encontraram o Sam quase na data limite de iniciar as filmagens. A maior característica que encontraram para descrever esse ator é que ele era uma pessoa muito doce. Eu não sei se era um bom elogio para fazer para um ator, né? Não, um ator é muito bom, aí beleza, né? Mas uma pessoa doce é complicado. Enfim, para mim pareceu mais uma falta de opção e eles tinham que definir uma pessoa logo. Mas me fala aí, vocês gostavam da versão do Pete lá no Smallville? Eu gostei até nas primeiras temporadas, mas depois que ele descobriu os poderes do Clark, ele ficou muito chato. Vamos agora para o John Schneider, né, que fez o papel do Jonathan Kent. Eles queriam um personagem que passasse a impressão de um verdadeiro fazendeiro, então contrataram a estrela da série Duke of Hazzard, né, que é uma série que ficou conhecida aqui no Brasil como Os Gatões. Rede Globo apresenta Os Gatões. Ela era uma série que se passava em uma fazenda no ano de 79 e o John era um dos personagens principais. E eu arrisco dizer que ele é tão amado quanto o Michael Rosenbaum. E não que precisasse de muita concorrência, mas me falei, ele é ou não é o melhor Jonathan Kent dos live actions?
E falando em unanimidade, nós vemos aqui a próxima, que é a Annette O'Toole, né, como Martha Kent, não sei se o nome dela é assim mesmo, mas beleza. Como os produtores tinham bastante tempo e a série The Huntress foi cancelada em sua primeira temporada, o nome da Annette foi colocado na mesa e deu certo. Além do fato da atriz interpretou a Lana no filme Superman 3, e os fãs iam adorar essa homenagem. Eu arrisco dizer que essa foi a primeira escolha que iniciou a série de homenagens, né, na Warner, de sempre trazendo atores que fizeram séries ou filmes antigos da DC para outras produções também. E por fim, e não menos importante, o John Glover, né, como Lionel Luthor, também é um ator muito bom, é o pai do Lex e o verdadeiro vilão da série durante várias temporadas. O personagem nem tinha grandes planos na série, ia durar somente a primeira temporada, mas com sucesso o Millar aumentou o papel dele, né, chamando até de um acidente feliz. E até com o Lionel, podemos fazer até um paralelo da família dos Luthor com os Kent, né? Porque a relação de família que ele tinha com o Lex é praticamente o oposto que os Kent tinha com o Clark. Pronto, agora que o elenco foi definido, a série acabou sendo filmada em Vancouver, no Canadá. Eles chegaram até a olhar a Austrália, mas decidiram optar por Vancouver, até que poderiam usar essa cidade como a metrópole no futuro. Além do mais, Vancouver é bem mais barato de filmar que a própria Austrália. E eu arrisco dizer que até hoje grande parte das séries da CW são filmadas no Canadá, e eu acho que até um dos motivos do cancelamento da série da Supergirl foi justamente filmar em outro país, teve todo um desgaste quanto a isso. Uma outra curiosidade é sobre mais uma razão da contratação do Alfred e do Miles, né, que foi a sacada deles de usar a chuva de meteoros como causador de tudo. E foi essa chuva de meteoros que acabou matando os pais da Lana, que causou a perda de cabelo do Lex, é a mesma que trouxe o Clark para a Terra, e segundo o próprio presidente da Warner, se ele não tivesse tido essa sacada, talvez a série nem tinha acontecido, né? Porque desde 38 as histórias do Superman eram baseadas nele salvando pessoas ao redor deles. Então eles tinham que dar um jeito de colocar isso na série também. E como eles fizeram isso? Fazendo com que as pessoas que entraram em contato com as pedras de meteoro recebessem os poderes. Que é uma coisa que até para essa série funciona bem, né? O problema é quando eles pegaram pesado demais. Até vilões clássicos que teriam outras origens tiveram uma origem muito simplificada somente usando as pedras de meteoro. Acabou ficando meio cansativo isso. Uma outra saída que eles tinham que arrumar é uma desculpa para o Lex e para Smallville, né? E ainda ter uma interação com o Clark e um bando de adolescentes. E foi somente no pré-crise, lá nos anos 50, 60, que o Clark teve esse primeiro contato com o Lex lá em Smallville. O Clark era Superboy, inclusive eles foram por pouco tempo até melhores amigos. E em qualquer outro período, o Clark só conhece o Lex em Metrópolis, quando ele já era Superman, que foi o caso lá da Era de Ouro e também no pós-crise. Por isso que eu gosto da ousadia dos caras. Os caras não quiseram copiar o que estava acontecendo exatamente nos quadrinhos. Eles resgataram os conceitos lá de antigamente, que depois os próprios quadrinhos também resgatou essa ideia. Aliás, eu conheço várias pessoas que começou lendo Superman pela versão pós-crise, né, assim, e adoravam falar que o Smallville estava tudo errado, mas eles mal leram o pré-crise e não sabiam o que estava falando. Mas voltando aqui ao Lex, a função dele em Smallville era cuidar das fábricas e da finança até ganhar a confiança do seu pai e poder trabalhar em Metrópolis. Então era mais ou menos um estagiário ali, né? Mas talvez muitos de vocês não saibam que antes de criar esse primeiro episódio do Smallville que a gente assistiu, saiu um episódio piloto cancelado com algumas mudanças. E é justamente aqui no final desse vídeo que eu vou contar quais foram as principais diferenças entre esses dois episódios. Mas antes eu queria a opinião de vocês. Vocês querem que eu faça uma série de vídeos resumindo cada temporada do Smallville, contando as suas curiosidades? Dependendo do número de views desse vídeo e dos comentários de vocês, quem sabe essa série de vídeos não vá pra frente. Bom, então vamos lá. A principal diferença do piloto cancelado em relação ao original foi a Martha Kent, que não era interpretada pela Annette O'Toole. Martha, what a surprise. What brings the reclusive Kents to town? Tulips. Red ones, if you have them. What about a... Isso mesmo, inicialmente a atriz Cynthia Ettinger foi a escolhida para interpretar a Martha, mas era um dos casos onde a atriz não foi feita para o papel e até a própria Cynthia percebeu isso. Então o piloto original e o cancelado têm basicamente as mesmas cenas, mas o que foi alterado são justamente as cenas da Martha substituindo a antiga atriz
pela nova, né? Então as falas são praticamente iguais, muda pouca coisa, alguma coisa a mais ou a menos, e eles também melhoraram os efeitos especiais, principalmente na parte da chuva de meteoros e também numa parte que tem até uma cena de corrida do Clark indo para a escola. Outro detalhe também é a nave do Clark, que no original era um pouco diferente da versão final. Well, if he does, they're definitely not from Kansas. Well, if he does, they're definitely not from Kansas. E como essa parte da nave foi regravada justamente porque tem a cena com a Martha, eles tiveram que trazer de volta o garotinho que fez o papel do pequeno Clark que tinha acabado de chegar. E dá pra ver aqui pelas duas gravações que o ator deu uma pequena crescida, tanto que o cobertor no piloto que a gente assistiu é até menor, né, em relação ao do original. Mas assim, é pouca diferença mesmo. E a cena que eles tiveram mais liberdade de mudar foi a cena do café da manhã, né? Liberdade naquelas, né? Porque as falas eram quase todas iguais, o que mudaria só o jogo de cadeiras, assim, tava em posições diferentes. Come on, Dad. You played football when you were in high school. That was different, son. Why? You know why. I figure I can run at half speed, and I won't hit anybody. Now, a lot of things can happen in the heat of the game, son. Most new guys don't even... Come on, Dad. You played football in high school. That was different, son. Why? You know why. I figure I'll run at half speed and I won't hit A anybody. lot of things can happen in the heat of the game, son. E também teve poucas cenas que tinha no piloto cancelado que não foi pro original, né? Como uma placa mostrando o projeto de Casa dos Luthor, né? Quando o Clark estava usando sua velocidade para chegar na escola. Mas eu não lembro até de eles abordarem essas casas na série depois. Então por isso que eu acho que eles tiraram essa cena. No outro momento foi um sonho do Clark jogando o futebol americano no colégio, fazendo o touchdown. Até ele usa um pouquinho dos poderes aqui. E por fim, um detalhe muito besta é quando o Clark ganha a picape do Lex, né, após ter salvo ele. Na versão final, a picape tinha um laço, né? Pelo menos era mais caprichado do que na versão cancelada. Bom, pessoal, então é isso. Então fica aqui a sugestão para vocês. Vocês querem que eu continue essa série sobre Smallville, falando cada temporada com suas curiosidades? Deixa seus comentários, deixa o like. Se você cogitar se inscrever como um membro do canal, me ajuda demais. Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!